muita gente quer que ele venha do jeito que eles querem que ele venha. Não, mas ele vem do jeito que ele prometeu. Ele veio nas nuvens com poder e grande glória. Sabe o que significa isso aqui? Aqui é um espaçozinho de meio metro. Mas esse fenômeno tinha 45 milhas de altura por 42 de largura. Todo olho pode ver isso aqui. Qualquer um pode entrar na internet. Entra lá no Google, coloca lá assim: fenômeno sucedido dia 28 de fevereiro de 1963. Se isso aqui não aparecer, você fala, aqueles rapazes que estavam falando lá era mentiroso. Entra lá no Google. Os apóstolos não tinham o recurso que nós temos hoje. Se eles tivessem, eles usavam. Se eles tivessem internet naquela época, eles usavam internet. Por isso nós temos o nosso site, onde os nossos cultos são transmitidos todas quartas-feiras, sextas-feiras, domingo de manhã e domingo à noite. Você pode assistir lá escondido no seu quarto, até você ter coragem de ir lá e pedir o seu batismo. Pode ir lá assistir os cultos ao vivo, na hora que está passando o culto. Se os apóstolos tivessem esse recurso, eles fariam, eles usariam. Por isso nós estamos provando, a ciência tirou essa fotografia e está lá. Eles não sabem o que era, mas tinha um homem na terra, tinha um servo de Deus na terra. Tinha um servo de Deus na terra, porque quando Deus faz algo, quando Deus manifesta uma coisa no céu, Ele revela na terra. Ele procura um comissionado por Ele mesmo, com capacidade para discernir aquele significado. Veja, e nós sabemos que essa foi a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso o evangelho que nós pregamos é boas novas. É boas novas mesmo. Se você sair pregando, dizendo que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus faz maravilha, isso é boa, mas é velha. Isso é muito boa, mas é velha. Boas novas é dizer que ele já veio. Provado pela Bíblia e pela ciência. Veja. Agora, quando ele vem, ele tem que ter pessoas aqui na terra que haja como os apóstolos agiram. Ele tem que ter moças, ele tem que ter rapazes que dá conta de vestir como as mulheres daquele tempo vestiam. Porque fala a verdade, evangelho que não produz isso, não é evangelho de Deus. Não é mesmo. Evangelho que não tem a característica do que está escrito na Bíblia, não é de Deus. Por isso, quando ele vem, ele prova que ele veio, não só pelos sinais manifestos pela ciência, não só pela Bíblia, mas na vida dos crentes. Na vida dos crentes é a maior prova. A maior prova, na verdade, é a vida dos crentes. Aleluia. Graças a Deus. Agora, quer falar um pouco, irmão Lucas? Passar para o irmão Lucas. Aqui um jovem que esse evangelho, ele não tem vergonha de falar dessa maravilha que Deus fez. Fala um pouco aqui, irmão Lucas. Não é. Bom, não deve se esperar muito de mim, porque eu simplesmente confio em Deus para que Ele fale aqui, né? Eu não tenho bem o que falar. Eu só espero falar e expressar para todos vocês aquilo que Deus tem trazido para mim, aquilo que eu tenho me alegrado em escutar, aquilo que eu tenho me alegrado em crer. Por causa que Deus sabe que todo esse trabalho que nós temos feito, dado a cara para bater, porque você dizer que Jesus já veio, é algo contra todas as doutrinas já criadas pelos evangélicos, pelos católicos. É algo que traz uma revolta nas pessoas, e elas automaticamente vão criticar você. Mas nós estamos aqui por um amor verdadeiro, por um amor genuíno pelas almas, que nós queremos mostrar a verdadeira palavra de Deus para o dia,
para cada um de vocês, pregar a verdadeira palavra de Deus para o dia. Não adianta nós vivermos somente em promessas passadas, em homens que foram usados por Deus no passado, porque Ele é o Deus eu sou, não eu era ou eu vou ser, mas o eu sou. Então nós temos que saber quem é Cristo hoje. Não basta você saber quem Ele foi no passado, é bom, mas é história. Você tem que saber quem é Cristo hoje, para que Ele possa falar com você, para que Ele possa conversar com você e te chamar. Evangelho de homens não leva ninguém ao céu, mas o evangelho da palavra, da genuína palavra, traz o poder de levar as pessoas para o céu. Hoje eles costumam dizer que uma igreja é correta ou outra igreja é correta. Sistema de homens não tem poder de salvar ninguém. Somente Cristo pode salvar as pessoas. E Cristo é a sua palavra. E se nós sabemos que Cristo é a sua palavra, nós temos que crer em toda a sua palavra. Agora, nós temos se acostumado a igrejas que querem se modernizar. Em Malaquias 3 a Bíblia diz: eu sou Deus e não mudo. Deus não muda, mas as igrejas estão mudando. Eu pergunto, a qual tempo nós temos chegado? Tão longe a ponto das próprias igrejas que se diziam ser o povo de Deus estar se parecendo com o mundo? É minha pergunta. Eu não entendo como que a luz pode se parecer para as trevas. Eu creio que se o mundo caminha para um lado, o cristão deveria caminhar para o outro, porque a luz é o oposto das trevas. Agora, essa luz tem se ofuscado no meio das trevas, por quê? Por que as igrejas têm se parecido com o mundo? Não é uma ofensa, eu não estou querendo atacar ninguém, mas mostrar a verdade, embora a verdade seja dura. Porém, é melhor uma pessoa chegar no céu machucada do que ela ir para o inferno sã. É a forma que eu preciso. Vocês têm que entender que às vezes Deus ele usa uma dureza para tocar o coração das pessoas, mas é Deus falando com amor. Agora, nós temos visto que os fariseus na época de Jesus, eles criam em Moisés, eles criam nos profetas passados. Não é difícil você crer no profeta que passou, não é difícil. Agora, o difícil é você reconhecer qual é o profeta, qual é a promessa para o seu dia. Não adiantava Moisés chegar e querer trazer a mensagem de Noé para o povo. A mensagem de Noé foi construir uma arca, mas a mensagem de Moisés para aquele tempo era outra. Por isso nós temos que reconhecer a promessa para o nosso dia. Os fariseus reconheciam quem era Moisés, os fariseus criam em Isaías, os fariseus criam em todos eles.